Imagine a seguinte situação. A tentativa de construir uma máquina do tempo para, sabe, reviver uma memória absolutamente perfeita da juventude. Uhum. O clássico sonho da ficção científica. Exato. Um momento marcante, aquele primeiro amor ou um dia inesquecível. A ficção nos ensinou que basta entrar numa engenhoca, tipo digitar o ano de 1999 no painel, apertar um botão e pronto. E a mágica acontece. A porta se abre e a rua da infância tá lá, intacta. Pois é, mas hoje a nossa exploração vai pegar essa fantasia que fascina a humanidade desde que o H.G. Wells publicou A Máquina do Tempo e destruir completamente cada pedacinho dela. Completamente. E não da maneira que as pessoas costumam pensar, né? Exatamente. Porque o nosso foco hoje é um artigo científico fascinante de 2016. Um texto escrito por S. Frank Marksey, intitulado O Tempo como Localização Cósmica. Um título bem sugestivo, diga-se de passagem. Muito. E a missão desse texto é apresentar a teoria da irrecuperabilidade cinemática do passado, a famosa TIC-P. Gente, é uma premissa de explodir a cabeça. Sem dúvida. O que torna essa abordagem de 2026 tão inovadora é a mudança de foco. Uhum. Historicamente, quando a comunidade científica argumenta que viajar para o passado é impossível, o apelo cai sempre naqueles mesmos 3 suspeitos de sempre. Os paradoxos, né? Isso, os paradoxos lógicos que quebram a causalidade, as leis da termodinâmica com aquela questão da entropia crescente, ou os limites teóricos da velocidade da luz. Que é o que a gente sempre escuta por aí. Mas a TCP, no entanto, ela propõe uma quarta barreira. Uma barreira física, material e cósmica de proporções tão colossais que honestamente faz qualquer paradoxo lógico parecer irrelevante. Caramba. Para essa nova teoria, a viagem no tempo deixa de ser vista apenas como um problema cronológico. Ela é, antes de tudo, um problema de espaço. De espaço. Exato. De geografia tridimensional e de movimento astronômico. Certo. Vamos desempacotar isso com calma, porque a minha cabeça já está começando a dar voltas aqui. É anormal, é um conceito bem denso. E para quem nos ouve entender a verdadeira magnitude desse bloqueio, a gente precisa primeiro deletar o senso comum. A gente precisa redefinir o que realmente é entre aspas, momento no passado. Uhum. Quebrar aquela intuição clássica. Isso. A tendência natural de quem está ouvindo é pensar no tempo como tipo um filme num serviço de streaming. A cena já passou, mas o arquivo está salvo lá no servidor, sabe? Você só arrasta a barra de progresso para trás. Exato. É só puxar a barrinha e a cena existe novamente. Mas o artigo argumenta que essa intuição é um fantasma. Um fantasma deixado por Isaac Newton. E que a física moderna precisa exorcizar de uma vez por todas, né? Essa herança de Newton é exatamente o que nos prende a uma visão meio equivocada da realidade. Como assim equivocada? Na mente de Newton, ali na física clássica, o tempo e o espaço eram entidades totalmente divorciadas. Independentes. Isso. O espaço era como o palco vazio de um teatro, completamente estático, rígido. E o tempo era tipo um relógio invisível pendurado na parede desse teatro. E batendo no próprio ritmo. Exatamente, batendo num ritmo absoluto e universal, independentemente do que os atores estivessem fazendo no palco. Se o universo inteiro congelasse, o tempo de Newton continuaria passando. Nossa, mas aí veio o século XX, né? Sim, e a grande ruptura causada pela teoria da relatividade de Albert Einstein destruiu esse palco. O famoso tecido do espaço-tempo. Eu adoro essa parte. É linda, né? O tempo deixou de ser um relógio na parede. O Einstein nos apresentou o conceito do universo bloco, um tecido inseparável de 4 dimensões. Tá. E o que isso significa na prática para a nossa máquina do tempo? Significa que cada evento que acontece no universo não tem apenas uma etiqueta dizendo quando aconteceu. Ele tem coordenadas absolutamente inseparáveis dizendo onde aconteceu. Tudo junto e misturado. Literalmente. O clássico eixo tridimensional do espaço, o X, o Y e o Z, está fundido irremediavelmente ao T, que é o tempo. Então um instante não é só uma marca num calendário. Não mesmo.
Um instante é uma localização geométrica específica de toda a matéria do universo. Nossa, e foi lendo essa exata parte das anotações que a minha mente, começou a fervilhar. Eu imagino. Pensar no passado não como uma data, mas como um onde físico. Olha só, voltando àquela ideia inicial de reviver uma memória marcante. Aquela do ano de 99? Isso. Digamos, aquele primeiro beijo na adolescência. Na nossa cabeça, o plano é muito simples. Vou viajar para o ano de 1999. Só colocar a data no painel. Mas tentar fazer isso segundo essas regras implacáveis da TICP é como tentar voltar para o local exato onde aquele beijo aconteceu, só para descobrir que, na verdade, o beijo rolou no convés de um navio de cruzeiro em altíssimo mar. Uma analogia perfeita. E o problema não é só que o navio continuou navegando de lá para cá. O buraco é mais embaixo. O problema é que, ao longo das décadas, esse navio de cruzeiro foi completamente desmontado. E as peças foram para todo lado. Exato. As tábuas do convés foram jogadas no mar, os motores foram derretidos e, cada molécula daquele ambiente foi espalhada pelas correntes oceânicas em direções completamente opostas. Ou seja, a estrutura deixou de existir. O espaço físico daquele beijo não está mais lá esperando por ninguém. Nossa, e essa sua analogia captura perfeitamente o que o autor chama de estado cósmico total. O tempo é inseparavelmente uma localização exata. Então a data até existe, matematicamente falando. Sim, o passado como um evento matemático existe lá no tecido do espaço-tempo. Mas a grande questão que o artigo levanta não é sobre a existência teórica dele, é sobre a acessibilidade material. O fato de que a gente não consegue chegar lá. Exatamente. E o grande banho de realidade aqui, o verdadeiro spoiler do universo, se me permite dizer, é que absolutamente nenhuma partícula está em repouso. Nenhuma. Nenhuma. A imobilidade é só uma ilusão de ótica da nossa escala humana. O que nos leva ao próximo ponto crucial do nosso mergulho profundo. A gente tem essa ilusão de calmaria o tempo todo, não é? Demais, a gente não sente o movimento. Pois é, eu tô sentado aqui agora. O microfone não tá fugindo de mim, as paredes do estúdio estão firmes, o chão parece rocha sólida. Mas é tudo uma questão de perspectiva. Sim. Então, quando a gente amplia a lente para a escala cósmica, qual é a verdadeira velocidade dessa nossa sala agora? O quão rápido a gente realmente está se movendo nesse escuro do espaço? Olha, é aí que os números se tornam assustadores. Prepara o coração, pessoal. Neste exato milissegundo, enquanto a gente conversa aqui, a Terra está girando em torno do próprio eixo a cerca de 1.674 km por hora, se a gente medir a partir do Equador. 1.600. Só girando no mesmo lugar. Só girando. Mas não paramos por aí. Ao mesmo tempo em que rodopia, nosso planeta está orbitando o Sol a uma velocidade estonteante de aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. 107 mil, mais de 100 mil quilômetros por hora só para dar a volta no Sol. E tem mais, tá? O Sol não está parado lá, esperando a Terra pacientemente. Seria bom se tivesse, facilitaria a conta. Muito. Mas o Sol, arrastando todo o nosso sistema solar junto com ele através da gravidade, ele está orbitando o buraco negro supermassivo lá no centro da Via Láctea. E a que velocidade? Essa viagem acontece a cerca de 828 mil quilômetros por hora. Meu Deus. É uma órbita tão vasta, mas tão vasta, que leva entre 225 a 250 milhões de anos para ser completada uma única vez. O famoso ano galáctico. Isso. Para você ter ideia, a última vez que o Sol esteve na posição espacial em que está hoje, os dinossauros estavam começando a surgir na Terra. Isso já é super difícil de processar, mas o artigo vai ainda além da nossa galáxia, certo? A gente não para por aí. Não, o autor vai até o limite do observável. A própria Via Láctea, a nossa galáxia inteira com seus bilhões de estrelas, está despencando pelo espaço. Despencando para onde? Em direção a uma anomalia gravitacional gigantesca chamada Grande Atrator. E a gente está indo para lá a cerca de 600 quilômetros por segundo. Por segundo, não é por hora. Por segundo. E coroando toda essa loucura, a gente tem a lei de Hubble nos lembrando de que o próprio tecido do universo está em expansão acelerada. O espaço entre as galáxias esticando. Exato. É uma dança cósmica insana.
frenética e, o pior, em múltiplas direções simultâneas. E a consequência de tentar lutar contra essa dança insana nos leva ao conceito que eu achei mais aterrador no texto. Qual deles? O problema da reposição cósmica. Ah, sim, a cereja do bolo da teoria. Trazendo tudo que a gente falou até agora para a prática de quem nos ouve, se alguém quiser usar a máquina do tempo não para ir até a Roma antiga, mas apenas para voltar 30 anos no passado, Parece pouco tempo, né? parece inofensivo. Mas a barreira ontológica que a TSPEP levanta diz que não adianta gerar ponteiros. Seria necessário agarrar a Terra, o Sol, a Via Láctea e o universo observável inteiro. E arrastar. Isso, arrastar toda essa massa brutal fisicamente, quilômetro por quilômetro, de volta para as exatas coordenadas que cada átomo ocupava há 30 anos. É exatamente isso. A viagem no tempo para o passado requer a reversão do estado cinemático do universo inteiro. Mas espera aí, me deixa fazer o papel de advogado do diabo aqui, ou, sei lá, de um leitor cético de ficção científica. Manda ver. Alguém poderia argumentar assim: ah, mas isso é só um problema de engenharia. Talvez daqui a 5.000 anos a humanidade vire uma civilização super avançada na escala de Kardashev. Dominando a galáxia inteira. Isso. Nós poderíamos construir esferas de Dyson ao redor das estrelas, extrair energia de buracos negros. Se a gente tiver energia infinita no futuro, por que isso seria uma barreira absoluta e não apenas um obstáculo tecnológico que a gente ainda não sabe resolver? Olha, é uma excelente objeção. Confesso, mas é bem aí que a física crua derruba o otimismo tecnológico. Como assim? O problema não é a nossa tecnologia atual ser primitiva. O problema é que a conta matemática da energia necessária para fazer isso, ela simplesmente quebra o limite de energia do próprio universo. Não tem combustível suficiente, digamos assim. De jeito nenhum. O artigo do Frank Marx coloca isso numa perspectiva inegável. Lembra que a gente falou do Sol orbitando a galáxia? Lembro, a 800 e poucos mil por hora. Isso. Só para reverter a energia cinética orbital do nosso pequeno Sol, só do Sol, tá? Pelo período equivalente a 30 anos, seriam necessários cerca de 5,27 vezes 10 elevado à potência de 40 joules. Um número com 40 zeros. Exato. E para entender o quão absurdo é isso, a estimativa da energia total contida em absolutamente tudo que existe no universo observável, galáxias, estrelas, quasares, radiação, gira em torno de 10 elevado a 70 joules. Tá, então a gente tem 10 elevado a 70 disponível no total. Sim. Então, se a gente fosse tentar aplicar essa reversão não apenas a uma estrelinha, mas aos estimados 10 elevado a 24 sistemas estelares do cosmos, a demanda de energia exigiria uma quantidade que simplesmente excede a realidade física. Passa da conta do que existe. Muito. Requereria energia essencialmente infinita. E, o principal, não há como tirar energia de buracos negros para mover o universo, porque o buraco negro faz parte do universo que precisaria ser movido. Ah, é verdade. Ele também tem que voltar para a posição antiga. Exatamente. A barreira não é tecnológica, ela é estrutural, é ontológica. E para provar que isso não é apenas filosofia de bar, de cientista, o autor fundamenta essa impossibilidade estrutural na matemática fria e dura. Sim, ele não fica só nas palavras. Ele formulou uma ferramenta específica para medir essa distância monstruosa entre o nosso instante presente e qualquer momento que ficou para trás. O artigo chama isso de equação da irrecuperabilidade cósmica. O coração formal de toda a teoria. E como funciona essa equação? O autor usa a letra grega ômega maiúscula para representar essa função. Ela calcula a distância entre um instante passado, chamado de T0, e o instante presente, T1. Certo. Basicamente, essa equação mede o momento cósmico acumulado por toda a massa do universo nesse intervalo de tempo. E o que entra nessa conta? Ela engloba a massa de todos os corpos celestes, multiplicada pela integral de seus vetores de velocidade ao longo do tempo transcorrido. Espera aí, pausa rápida. Integral de vetores de velocidade? Assusta, né? Meu cérebro acabou de dar um nó cego aqui. Em termos práticos, para quem nos ouve, tipo quem está lavando a louça ou dirigindo agora, e não tem um diploma em cálculo avançado. Traduzindo pra gente. Isso. O que essa função ômega está realmente somando
quando fala de integral de vetores. Pensa na integral como uma somatória, como uma conta de energia elétrica que nunca, mas nunca para de rodar. Gosto dessa imagem. O taxímetro cósmico. Perfeito taxímetro. Cada vez que um planeta, um cometa, uma estrela ou até um grão de poeira cósmico se move 1 milímetro que seja, a equação registra o esforço que seria necessário para empurrar essa massa de volta à posição original. 1 milímetro já entra na conta? Já entra. E o vetor de velocidade é só a direção e a força desse movimento. Então, a função ômega está varrendo o universo inteiro, olhando para cada galáxia em expansão, cada planeta em órbita e somando o, entre aspas, custo cinemático de todo esse deslocamento. Desde aquele T0 lá no passado até agora. Exato. Certo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a matemática é impiedosa, né? Totalmente indiferente aos nossos desejos. A análise lógica que o artigo faz dessa equação é de uma elegância tremenda. Porque para que uma viagem ao passado pudesse sequer existir no reino da possibilidade... Ou seja, para o universo voltar a ter um mesmíssimo estado cósmico daquele momento. Exato. Para isso acontecer, o resultado dessa somatória monstruosa, o valor final desse ômega, teria que ser igual a zero. Nenhuma energia acumulada. Nenhuma distância cinemática a ser coberta. Tudo no mesmo exato lugar. Ômega igual a zero. E como a física responde a essa exigência do ômega ser zero? Pois é. A única condição para viajar ao passado é essa. Porém, as leis mais fundamentais da natureza proíbem o repouso absoluto. Proíbem mesmo? Absolutamente. Seja na escala gigantesca da mecânica clássica e da relatividade, ou na escala microscópica da mecânica quântica, com o princípio da incerteza de Heisenberg. Aquele que diz que a partícula está sempre vibrando? Esse mesmo. A velocidade de qualquer partícula será sempre maior que zero. E as massas também são todas positivas. Não existe massa negativa na prática. Ou seja, a conta só cresce. Sim. Portanto, quando se soma um movimento constante e ininterrupto de bilhões de galáxias gigantescas, o resultado dessa função ômega tende de forma explosiva e irremediável ao infinito. Lendo a revisão lógica do texto, mais especificamente o que o autor chama de casos 1 e 4 da função ômega, a coisa fica ainda mais extrema. Pode falar. O único jeito do universo registrar um ômega igual a zero é se o momento presente for exatamente igual ao momento passado. O que significa que nenhum pentelésimo de segundo pode ter se passado. Nem a menor fração imaginável. Se até mesmo um único átomo de hidrogênio vibrar no espaço profundo, a conta já não é mais zero. A porta temporal se fecha imediatamente. É automático. E isso me fez pensar, há um negócio bizarro. Quer dizer que até o piscar de asas de uma mosca aqui na Terra, ou sei lá, o choque de 2 asteroides solitários lá no outro lado do universo observável, já sela o nosso passado para sempre e o torna irreplicável. Absolutamente. Qualquer alteração, por mais microscópica e distante que seja, muda o estado cósmico total. É de uma sensibilidade absurda. A pura interdependência do espaço-tempo. O universo é um sistema holístico em constante reconfiguração. Você não altera a coordenada de tempo sem precisar lidar com um esforço colossal e francamente infinito de repor as coordenadas espaciais que toda a matéria já abandonou. O que levanta uma dúvida bem incômoda. Lá vem. Ao longo das décadas, nomes de gigantes da física apareceram na mídia teorizando sobre máquinas do tempo. Existem publicações muito respeitadas que argumentam que a relatividade permite a viagem ao passado, certo? Ah, sim. Várias. Como a teoria da TCP do Marquês lida com esse elefante na sala? O que acontece com os trabalhos desses ícones da ciência se essa barreira matemática é de fato intransponível? Estavam todos errados? O texto é muito diplomático quanto a isso, porém ele é clinicamente afiado ao abordar as teorias de viagem no tempo. Diplomaticamente afiado. Gostei. E é aqui que fazemos uma ponte fantástica para entender isso. Pensemos no famoso universo em rotação proposto pelo matemático Kurt Gödel lá atrás. Clássico. Ou nos teóricos buracos de minhoca que foram popularizados pelo Kip Thorne. Ou ainda nos conceitos de cilindros de luz e lasers rotacionais estudados pelo físico Ron Mallett.
toda essa galera pesada. Sim. E o que eles têm em comum? Todas essas teorias altamente complexas se apoiam na relatividade geral do Einstein para propor a existência teórica das chamadas curvas temporais fechadas. Ah, as famosas CTCs. Para quem não está familiarizado, seriam rotas no tecido do espaço-tempo que fazem um loop. Você caminha sempre para frente, no seu próprio tempo, mas o caminho te joga de volta no ponto de partida cronológico. Precisamente, você dá a volta no tempo. O que é fascinante aqui é que a contribuição brilhante da TCP é separar a geometria pura da realidade física e material. Como assim, separar a geometria? A teoria da relatividade geral de Einstein é uma ferramenta matemática formidável e ela de fato consegue desenhar um mapa impecável de como seria uma viagem ao passado por meio dessas curvas temporais fechadas. A matemática da dobra espacial em si não está errada. O papel aceita a dobra. Exato, mas o problema, como alerta a nova teoria, é que o território físico no final desse mapa não está mais lá. Uau! Pensa num observador hipotético que conseguisse atravessar um buraco de minhoca perfeitamente estável. Ele precisaria sair desse túnel e desembarcar no universo físico de matéria. Tem que sair da porta, né? E esse universo receptor precisaria ter o estado cinemático exato do passado para a viagem funcionar. Mas o universo receptor já se expandiu, já girou, já se moveu a milhões de quilômetros. Nossa, é tipo possuir um mapa do tesouro perfeito. Perfeito. Se aluga o barco, navega até a coordenada final, segue a linha tracejada e só encontra a água do mar aberto. Cadê a ilha? Exato. A ilha vulcânica onde o tesouro estava enterrado afundou no oceano. As rochas derreteram e viraram areia espalhada pelo fundo do Pacífico há séculos. Uma miragem. O mapa está certíssimo, mas o continente não existe mais. E perceber isso muda tudo, inclusive a forma como a gente passa a enxergar os famosos paradoxos causais. Sabe aquele velho paradoxo do avô? O queridinho das mesas de bar e da ficção? Claro. O clássico dilema lógico. Se alguém voltar no tempo e impedir o nascimento do próprio pai, como essa pessoa poderia ter nascido para construir a máquina e voltar no tempo em primeiro lugar? Esse mesmo que dá nó na cabeça de todo mundo. Durante décadas, a física teórica gastou quadros e mais quadros negros propondo multiversos, linhas do tempo alternativas ou princípios de autoconsistência para tentar resolver essa quebra lógica. Exatamente. Mas com essa lente da TICP que a gente está explorando, esse esforço todo sobre o paradoxo parece até, não sei, uma ingenuidade. Perde um pouco o sentido prático. A lógica clássica desmorona porque a gente percebe que o bar da discussão não existe mais. A Ruma não existe mais. O planeta Terra onde o avô morava já foi carregado bilhões de quilômetros pela galáxia. Longe demais do buraco de minhoca. A gente não chega nem a bater na porta da casa do avô para causar o paradoxo. A porta cósmica já foi trancada com correntes de bilhões de toneladas de energia cinética antes mesmo da ignição uma máquina do tempo. É o que o texto argumenta de forma tão limpa. A barreira ontológica se apresenta muito antes da barreira lógica de causa e efeito. A física destrói a possibilidade da viagem antes que a filosofia precise resolver o paradoxo. É o abismo puro entre o possível teórico e o acessível material. O passado não é uma dimensão esperando pacientemente ser revisitada, sabe? Não é um museu. Longe disso. Ele é um estado cósmico irreversivelmente consumido. Uma vez que o relógio biológico e cinemático de todo o universo avançou, aquela configuração espacial específica fica definitivamente inalcançável. Como vimos, não existe energia finita ou infinita dentro do sistema capaz de recriar e reverter a expansão e rotação simultânea das galáxias. Então, o que tudo isso significa na prática para quem habita esse presente, como nós? Depois de jogar um balde de água fria gigantesco na nossa viagem para ver os dinossauros, surge a dúvida imediata do nosso ouvinte. Qual seria? Estamos presos num momento estático. A porta está fisicamente selada para o ontem. Mas e o amanhã? A viagem para o futuro também sofre com esse mesmo bloqueio energético implacável da equação ômica? Olha, essa é uma distinção fantástica que é abordada no artigo, e a resposta é um alívio gigante para a ficção científica. Ufa! Não. A viagem para o futuro não só é perfeitamente viável do ponto de vista teórico e energético, como já foi comprovada experimentalmente. Já fizemos isso? Já.
A dilatação temporal prevista por Einstein funciona de verdade. O exemplo mais palpável que a gente tem é o clássico experimento de Raffelli-Keating, realizado em 1971. Ah, aquele dos relógios em aviões? Esse mesmo. Cientistas sincronizaram relógios atômicos de césio, que são de altíssima precisão. Deixaram alguns estáticos no solo e colocaram outros a bordo de aviões comerciais que deram a volta ao mundo voando a altas velocidades. E o que aconteceu quando eles pousaram? Quando os aviões pousaram e os pesquisadores compararam os mostradores, os relógios que viajaram em alta velocidade registraram menos passagem de tempo do que os que ficaram estáticos no chão. Incrível. O tempo literalmente correu mais devagar para eles, por causa dos efeitos da velocidade e da gravidade. Foi um salto temporal para o futuro, medido, claro, em frações minúsculas de segundo, mas aconteceu. E se a gente escalar isso? Elevando isso à máxima potência teórica, um astronauta que viajasse numa nave próxima à velocidade da luz por alguns anos voltaria para a Terra séculos no nosso futuro. Então a flecha do tempo aponta teimosamente para frente. Sempre. Mas não apenas pelo motivo que a gente aprende na escola. Geralmente, a justificativa principal que a gente ouve é o desgaste das coisas, né? A famosa entropia. A segunda lei da termodinâmica. Isso. A lei de que a fumaça sai da fogueira, mas nunca volta a formar a lenha. Ou de que um copo de vidro estilhaçado no chão nunca vai pular de volta para a mesa inteiro. Exato. O físico Ludwig Boltzmann estabeleceu bem essa natureza termodinâmica do tempo lá no século XIX. Ele demonstrou que os sistemas evoluem de estados ordenados para desordem natural, o que cria uma direção percebida do tempo. Mas o artigo de 2026 introduz uma camada nova e mais pesada nisso tudo. Muito mais rígida. A flecha do tempo não é ditada unicamente pela termodinâmica e por essa entropia térmica. Ela é justificada e cimentada pela cinemática pura. E viajar ao futuro não exige que aquela monstruosa equação ômega seja zerada. Sabe por quê? Porque viajar ao futuro é simplesmente encontrar o universo no exato estado cósmico para onde ele já está rumando com todo o seu momento natural. Você não luta contra as engrenagens? É quase intuitivo quando a gente pensa dessa forma. Uma nova imagem me vem à mente para a gente visualizar essa assimetria na flecha do tempo, se me permite. Por favor, vamos lá. Avançar rumo ao futuro é como estar boiando no leito de um rio gigantesco, tipo, o Rio Amazonas. Ir para o futuro mais rápido é pegar um barco, ligar um motor potentíssimo e descer a correnteza rasgando as águas. Acelerando o processo. Isso. O barco ultrapassa as folhas flutuantes e chega quilômetros rio abaixo muito antes delas. É gasto de energia, sim, o motor está ligado. Mas a correnteza inteira está trabalhando a seu favor. O fluxo hidrodinâmico te leva para lá. É um esforço a favor da maré. Agora, tentar ir para o passado, à luz do que a gente aprendeu hoje com a TICP. Não é apenas pegar esse barquinho e remar contra a maré. É o equivalente a pular na água e tentar forçar fisicamente toda a bacia hidrográfica do Amazonas, mais as águas do Oceano Atlântico a fluírem montanha acima em direção à Cordilheira dos Andes. É o absurdo do absurdo. E essa é a essência do problema da reposição cósmica encapsulada perfeitamente numa analogia terrestre. Descer o rio é concordar com a cinemática do universo. Tentar reverter o fluxo do rio exige uma energia além da capacidade do próprio ambiente natural. Não tem como. A assimetria que a gente experimenta todos os instantes, essa certeza absoluta de que lembramos das coisas que ocorreram ontem, mas não temos lembrança alguma do que vai ocorrer amanhã, não é um truque da neurologia humana ou uma falha de percepção nossa. Ela é real e palpável. Práticas do deslocamento das galáxias e a contabilidade energética de todo o cosmos. Chegar ao fim dessa exploração nos traz uma profunda sensação de pequenez, não acha? De certa forma, sim, mas também de maravilhamento. Sem dúvida. Trazendo tudo para o chão, para a gente sintetizar a nossa jornada hoje, o tempo não é apenas um marcador num relógio de quartzo na parede. O tempo é, em sua essência mais profunda, uma localização física tridimensional, irreplicável. Única. Cada instante,
Cada respiro que tomamos agora é sustentado por um estado cósmico total inteiro. Bilhões de galáxias e trilhões de estrelas estão posicionadas de um jeito tão incrivelmente singular neste exato milissegundo que nunca mais, em todo o período de existência do universo, essa mesma configuração vai voltar a ocorrer. E eu diria que esse é o embasamento físico definitivo para o conceito filosófico de viver o momento presente. Literalmente carpe diem cósmico. Exato. A estrutura do tecido cósmico revela que a realidade avança por meio da reestruturação incessante de todas as suas partes móveis. A irreversibilidade não é um defeito de fábrica do universo, é o próprio motor da existência. Se não movesse, não existiria vida. Tudo o que já existiu foi consumido pela expansão e pelo avanço. O estado anterior foi obliterado pelo simples fato de o universo ter se movido. Nossa, e essa constatação astronômica nos deixa com uma implicação final fantástica. Algo para quem nos ouve agora refletir durante o resto do dia ou talvez guardar para o resto da vida. Pensem nisso com bastante calma. Vale a reflexão. E a gente acabou de concluir que o passado não é apenas uma data abstrata, mas sim uma coordenada cinemática, uma localização real de planetas e estrelas da qual nós e o universo inteiro estamos nos distanciando de forma irreversível a bilhões de quilômetros. E se esse local físico, esse antigo endereço tridimensional do universo não existe mais porque a matéria seguiu adiante, O que sobra... isso muda completamente o significado daquilo que a gente carrega na mente. Significa que as memórias humanas, aquelas lembranças preciosas da nossa própria história, não são apenas filminhos mentais passivos. Na imensidão de um universo onde a viagem física para trás é energeticamente proibida, talvez essas memórias sejam as únicas e solitárias âncoras reais que restaram de lugares literais do cosmos. É muito poético pensar que a nossa mente arquiva as coordenadas do que não existe mais no espaço. Exatamente. Lugares que já foram inteiramente desmontados, transformados e arrastados para longe pela força incansável das galáxias. A lembrança silenciosa do ontem que mora no coração das pessoas é, na mais pura realidade física, o último e único mapa sobrevivente de um universo inteiro que já se foi para sempre. Uma perspectiva lindíssima para fechar o dia. Pense nisso, pessoal. Até a nossa próxima exploração.